Hoje é domingo, 2 de março, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Muito se fala de Botafogo se o novo técnico do Botafogo, Renato Paiva, conseguirá dar uma dinâmica, um estilo de jogo diferente para o Botafogo. Vai fazer o nosso time jogar um futebol mais atraente, um estilo de jogo mais para cima, partindo para cima dos adversários, sendo ofensivo como foi o time do Arthur Jorge. Ele foi questionado sobre isso na entrevista coletiva, falou em relação a esta metodologia, que é algo que o John Textor cobra muito. Ele não quer um técnico retranqueiro, ele quer um técnico ofensivo. E vou colocar para vocês o que ele falou e também mostrar alguns detalhes em relação ao técnico Arthur Jorge. Será que este tempo o Renato Paiva vai conseguir fazer o Botafogo jogar bem? Vou colocar aqui para vocês. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Galera, tô dando a dica para vocês do Flash Score, que é parceiro aqui do canal do TF. É um aplicativo que vocês podem ver ali várias informações de jogo, você pode ter notícias do mundo da bola, você pode acompanhar diversos esportes, NBA, campeonatos disputados em todas as partes do mundo. De repente, naquele jogo do Botafogo, você tá no Newton Santos e quer ver ali o tempo real de outras partidas, ou até mesmo olhar ali as estatísticas do jogo do Botafogo que está acontecendo naquele horário, você pode clicar no Flash Score. Vou deixar o link aqui no nosso primeiro comentário. Você vai clicar, vai baixar o aplicativo inteiramente grátis. Isso mesmo, o aplicativo do Flash Score é inteiramente grátis. O download, você ajuda demais o meu canal. Baixem, façam um teste do Flash Score. Tô pedindo para vocês, baixem agora. Cliquem no link que está aqui no primeiro comentário, que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito esse aplicativo, porque ele é leve, tá no meu celular, tô usando, gosto muito. Eu tenho certeza, se você baixar, nunca mais vai desinstalá-lo. Faça esse teste, tô dando essa dica para vocês. E repito, é de graça, hein? Renato Paiva, a partir de terça-feira, vai começar a trabalhar com seus novos atletas. Jogadores folgaram sexta, sábado, domingo e segunda. Voltam na terça-feira, agora de uma maneira indefinitiva, como diria Galvão Bueno, quando fala, agora voltamos em definitivo. E agora o trabalho é dar uma cara para o time. O Renato Paiva, em diversos momentos em sua coletiva, ele deixou claro que o time já tem uma base, ele não está pegando uma base do zero. Vou colocar aqui uma boa pergunta que meu amigo Thiago Vera fez para ele, e a resposta do Renato Paiva. O John falou muito em metodologia. A gente sabe que a SAF tem uma questão muito fixa, né, do Botafogo dentro do futebol, de como gerir o departamento, e você falou do jeito de jogar também. Então, o que se espera é justamente uma sequência desse Botafogo ofensivo, né, desse Botafogo que joga dessa maneira e que foi campeão do ano passado, atrelado a uma questão de gestão de elenco. E aí o Botafogo engloba outros treinadores que fizeram um sucesso aqui, que são portugueses também, como o Arthur e o Luiz Castro. Se dentro dessa conversa com o Textor, com, né, o departamento, isso te fez também aceitar o projeto, englobando a parte de metodologia técnica do time em campo, com gestão de jogadores também. Olá, obrigado pela pergunta e boa pergunta. A primeira coisa que me fez aceitar o projeto foi, está aqui, foi o escudo, a grandeza e a história deste clube, que ainda por cima chega no momento em que venho treinar o campeão da Série A brasileira e o campeão da Copa Libertadores. Isso, juntando a uma história de gente tão ilustre, como Garrincha, Jairzinho, Maurício, Túlio Maravilha, Nilton Santos, portanto isso é mais que suficiente quando o convite chegou. Obviamente que eu, e quem me conhece e quem me vai escutando ao longo do tempo, neste momento de paragem, eu podia estar a trabalhar, recusei alguns convites, exatamente porque não era um projeto. E esta forma, John e do Eagle, olhar para o jogo e o que trouxe para o Botafogo, que o Botafogo já tinha e eles acabaram por fomentar e dinamizar ainda mais, é claramente a cara da minha comissão técnica e da forma como nós vemos este trabalho. Pedir tempo no futebol é sempre complicado, eu sei, nós vamos ter esse mês, mas acima de tudo este projeto e este processo que me apresentaram dentro de uma metodologia que é muito também a nossa, eu acho que é um casamento, tenho a certeza que é um casamento perfeito, e daí eu dizer Botafogo Way, na forma como nós vemos o jogo e na forma como o torcedor
quer que o jogo aconteça, obviamente, ganhando. Nem sempre vamos conseguir jogar bem ganhando, mas vamos procurar isso. E isso também, o jogar bem, que é muito relativo. Para mim, o jogar bem é fazer do jogador protagonista. E tu só consegues fazer o jogador protagonista com bola. Então os jogadores vão desfrutar também muito, como já desfrutaram nestes últimos anos, e você mencionou 2 treinadores, em especial o Arthur, que deixam uma marca histórica no clube, deixa o sarrafo muito elevado, mas é isto que nós queremos. Nós trabalhamos exatamente para chegar a esta dimensão, para chegar a esta exigência e para ter a pressão de ganhar e ganhar e ganhar. E ter a pressão de ter uma torcida que pressiona, mas que pressiona porque é grande e porque quer ganhar. Não é pressiona porque está a lutar para ser rebaixada, não. O sonho de qualquer treinador é jogar para ganhar, é jogar para lutar por títulos. Portanto, dentro de tudo isto, quando o projeto me foi apresentado, só o nome Botafogo era basicamente suficiente para eu aceitar, mas foi de facto uma proposta que me encheu tudo aquilo de medidas, tudo aquilo que como eu vejo o futebol e como eu vejo a metodologia. O Arthur Jorge, ele estreou no dia 11/4. Ele chega no Botafogo no dia da derrota para o Júnior Barranquilla, o primeiro encontro que ele tem com o nosso clube no estádio Newton Santos, e ele faz a sua estreia no dia 11/4, então um pouco mais de uma semana de trabalho. E ali o Arthur já fez algumas alterações, ele não pegou aquele estilo que era o inicial do Fábio Matias, um time que às vezes baixava a linha, jogava na transição, não. No primeiro jogo ele já colocou a sua cara. Um time no 4-2-4, com 4 atacantes, todo mundo meteu até pau nele, falando que ele não tinha que ter feito isso na altitude, e ele já no primeiro momento já começou a tentar colocar a sua cara. Esse é o estilo dos técnicos portugueses. Eles gostam de colocar a sua pitadinha assim que eles chegam nos clubes. E o Arthur Jorge fez isso de cara. Aí ele perde para a LDU por 1-0 lá em Quito, perde para o Cruzeiro e vence o Atlético Goianiense jogando muito mal, até mesmo um gol do Matheus Ponte. Essas 3 primeiras partidas, em um intervalo do dia 11/4 ao dia 18/4, intervalo de 6, 7 dias, você pega o que os torcedores falavam nas lives pós-jogos, esse técnico não vai dar certo, não vai funcionar, não está funcionando, como que as coisas estão acontecendo. Diferente do que o nosso novo treinador, Renato Paiva, terá, o Arthur Jorge não teve. Eu falei que ele chegou aqui no Botafogo no dia 4, começou a trabalhar, né? Dia 5 de abril de 2024. Ele completou um mês de clube na derrota naquela derrota por 2-1 para o Bahia, em que ele coloca até mesmo o Barbosa de centroavante. Nesse intervalo de um mês que o Arthur Jorge esteve à frente do Botafogo, ele fez Botafogo... Estou colocando aqui na tela os jogos para vocês poderem ver. LDU 1, Botafogo 0, Cruzeiro 3, Botafogo 2, Botafogo 1, Atlético Goianiense 0, Botafogo 5, Juventude 1. Aqui o torcedor já começa a ver que o time era ofensivo com o Arthur Jorge. Aí vem a vitória contra o Flamengo, que muda a chave, a vitória em cima do Vitória pela Copa do Brasil por 1-0. Aí veio a derrota para o Bahia por 2-1. E logo na sequência, no jogo seguinte, ali, pouco mais de 30 dias, a vitória que deixou o Botafogo vivo na Libertadores, que foi o 2-1 em cima da LDU. Então vocês puderam ver quantos jogos que o Arthur Jorge fez no intervalo de 30 dias e sem tempo para treinar. À exceção da primeira semana, que ele pôde fazer ali muitas mudanças, o Arthur ele teve que fazer acertos e erros em jogos. O Renato Paiva, ele terá alguns jogos amistosos ou jogos treinos nesse intervalo de 30 dias. Não sei se o Botafogo vai abrir para o público, a gente não sabe o que acontecerá ainda em relação ao nosso time nesse período de 30 dias. Mas ele já tem um ponto favorável que o Arthur não teve, de tempo para trabalhar, de tempo para implementar as suas ideias de jogo. E não está saindo do zero. Ele vai primeiramente tentar rememorar aquele excelente Botafogo, que foi campeão de tudo ano passado, e depois vai colocar as suas pitadinhas. Um jogo mais posicional, um estilo de jogo próprio que o técnico Renato Paiva tem. Estou já curioso para assistir as primeiras partidas dele. É um técnico que vai buscar um time ofensivo, é um técnico que vai buscar o Botafogo partindo para cima, e eu quero ver se ele arrumou algo que me incomodava no seu Bahia, que era um time frágil defensivamente. Se o Renato Paiva criar oportunidades como ele criava na equipe do Bahia, que pecava pela qualidade técnica, e o Botafogo criar e conseguir colocar as bolas na casinha, aí a gente vai ter um time bem parecido com o que era
o time do Arthur Jorge. Claro, cada técnico com o seu jeito, cada técnico com a sua maneira. Não vou comparar o Botafogo do Renato Paiva com o Botafogo do Arthur Jorge. É maldade fazer esse tipo de comparação, porque foi um dos maiores times do nosso clube na história. Que o Renato Paiva faça a sua história, que ele consiga fazer o Botafogo jogar um belíssimo futebol. Terá 30 dias, algo que poucos técnicos conseguem. Ele terá uma pré-temporada para fazer o seu time, pelo menos nos jogos iniciais que nós teremos esse ano, Palmeiras no Campeonato Brasileiro, depois Libertadores, jogo contra o Juventude em casa, e você tendo esse calendário já pegado, mas a diferença é que o Arthur, para montar o time que foi ali bem nos primeiros meses do ano, primeiro semestre do ano, na estreia do Campeonato Brasileiro, passando de fase na Libertadores, ainda sem o time ser a máquina que virou no segundo semestre, até mesmo em relação ao elenco, ele não teve muito tempo de trabalho. Teve mais erros e acertos nos jogos e muita conversa. E o Renato Paiva agora vai fazer o quê? Vai ter 30 dias para passar uma filosofia de jogo para os jogadores sem jogos. E depois, claro, quando as partidas começarem, ele terá aquele tempo ali de conversas. Porque eu quis mostrar também essa situação dos jogos do Arthur Jorge. Mesmo ele não tendo tempo para treinar, ele teve vários jogos. E às vezes os times se arrumam nos jogos. O Renato Paiva, mesmo com 30 dias de uma pré-temporada, a gente não sabe se o time já estará pronto em 30 dias. Então não dá pra gente na estreia contra o Palmeiras exigirmos que o Botafogo do Paiva seja o Botafogo Premium que teve com o Arthur Jorge. Então é assim, muita calma, muita torcida e que tudo dê certo. Vamos ver o que vai acontecer, mas se Deus quiser, nós teremos um Botafogo tão forte nesse ano como foi no ano passado. Beijos, fique com Deus. Volto hoje, ali no meio da tarde, com o nosso Café da Tarde com o TF, o segundo vídeo de hoje, domingão. Esse carnaval, estamos fazendo 2 conteúdos aqui no canal do TF. Valeu, gente. Fui, fiquem com Deus. Fogo neles. É tempo de Botafogo. Valeu, fui!